O Rio de Janeiro é famoso pelo nome de cidade maravilhosa. Até aqui na minha camiseta, o Rio de Janeiro é apresentado como um paraíso tropical. Acontece que maravilhoso e perfeito são coisas diferentes. O Rio pode ser uma cidade maravilhosa, mas que está longe de ser perfeita. A gente paga caro e vive mal, só para ter o DDD 021. Eu sou Bruno Casuhiro, para o Diário do Rio, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. O Rio de Janeiro sofre diariamente com muitos problemas. Uma cidade dividida, um território fragmentado, onde a lei, o Código Civil, a Constituição, valem em alguns territórios. Em outros territórios, a gente tem aí uma regra informal imposta pela força. E cada um de nós, pasmem, sabe exatamente aonde é a linha geográfica imaginária que divide a regra original da regra diferente imposta por algumas pessoas. A gente tem uma educação, tanto pública quanto privada, que dificilmente se estrutura da maneira devida para passar cidadania e os conhecimentos básicos para os nossos alunos. A saúde, tanto pública quanto privada, não está dando vazão para a demanda. Seja algumas semanas, seja muitos meses, todo mundo espera, todo mundo fica na fila. O saneamento básico na Zona Oeste é inexistente. Na Zona Norte, problemas, enchentes. Na Zona Sul, que deveria funcionar, até alguns pensam que sim, diversas línguas, despejo de esgoto nas praias que são propagandeadas para os turistas, tanto do Brasil quanto do exterior, como as mais bonitas do mundo. Esse Rio de Janeiro, que tem uma segurança precária, o Rio de Janeiro que tem o cartão postal, mas que também tem um boletim de ocorrência, o Rio de Janeiro do asfalto e o Rio de Janeiro do morro, o Rio de Janeiro da praia, o Rio de Janeiro do subúrbio. Esse Rio dividido tem uma qualidade de vida muito baixa, até mesmo para aqueles que estão nas classes mais altas. Tem problemas que são universais no Rio de Janeiro, que afetam a todos. O transporte público, por exemplo, é de baixa qualidade. O metrô é um linhão. A linha 2 se emenda na 1, que se emenda na 4. O plano original nunca foi efetivado. Os ônibus, tanto na Zona Sul quanto na Zona Oeste e na Zona Norte, circulam sem ar-condicionado, em situação precária. Os trens estão tendo até arrastão. Eu peguei trem muitos anos da minha vida e sei o que é sair lá da Zona Oeste para trabalhar, para estudar, descendo na Central do Brasil. Portanto, a gente tem uma qualidade de vida baixa, um nível de cidadania da nossa própria sociedade também baixo, mas curiosamente, a gente paga muito caro para morar no Rio de Janeiro. Será que só ter o DDD 021 justifica os preços que a gente paga, seja nos impostos, seja nos bares e restaurantes, seja o condomínio do nosso prédio, que, como muita gente diz, não tem nem piscina e às vezes nem elevador. Mas tudo é muito caro. Tudo é sempre um tiro no nosso bolso e a gente não sabe nem bem por que o preço é tão grande. Esse tipo de estilo de vida que o carioca está acostumado já e trata como normal, não é normal. A nossa cidade poderia ser mais civilizada, a nossa cidade poderia ser menos desigual, a nossa cidade poderia ter mais qualidade de vida. Mas os governos, inertes, tanto a nível municipal quanto a nível estadual, parecem não saber muito bem o que fazer. Eles alegam uma crise econômica, que de fato existe. Mas me parece que falta criatividade, falta desburocratizar, falta eficiência e falta ética para que os nossos governos possam apresentar soluções de verdade. Outra coisa que acontece muito é uma disputa ideológica. A gente tem que entender que unidos nós vamos muito mais longe. A gente pode até ter divergência em qual é o remédio que vai ser apresentado para o Rio de Janeiro, qual é o modelo que a gente pode usar para ter uma sociedade menos desigual. Mas o diagnóstico de que o Rio de Janeiro precisa de ajuda, de que algo precisa ser feito, esse é unânime. Todo mundo sabe disso, mas ao invés de tentar cooperar, as pessoas preferem brigar nas redes sociais, nas salas de aula, na mesa de boteco, ironizando a opção ideológica umas das outras. Nós não vamos chegar a lugar nenhum assim. Enquanto isso, o Rio de Janeiro vai piorando, vai perdendo a disputa para São Paulo em diversos setores, mas a gente continua pagando caro para viver no DDD 021. Até quando? Eu sou Bruno Casuhiro, para o Diário do Rio, e convido você a consumir os outros produtos que o Diário do Rio tem. Às terças-feiras eu estou ao vivo falando numa live na fanpage, no facebook.com/Diário do Rio. Às quartas-feiras a gente tem o Mariano Explica,
comentando como é que funciona a nossa política, o nosso poder legislativo. Na quinta-feira, a Boa do Rio. Flu Ferreira, Rafael Lucena comentando o fim de semana. O que tem para fazer na nossa cidade? Entretenimento, gastronomia, coisa que a Flu também comenta no sábado. Na sexta-feira, a gente tem o Semana no Rio. Quintino e Lucena debatendo as notícias mais importantes da cidade nos últimos 7 dias. No domingo, o Quintino volta e faz o Papo com o Quintino, fazendo seu editorial, falando do assunto que ele achou que é importante naquela semana. E na segunda-feira, antes do dia que eu converso com vocês, tem o Acréscimos. Para quem gosta de futebol, Felipe Lucena e seus convidados falam sobre o desempenho dos times cariocas no final de semana. Todos esses vídeos gravados estão no youtube.com/Diário do Rio e você também pode ouvir o nosso podcast no Spotify. Confere os nossos conteúdos que vale a pena acreditar no Rio de Janeiro.